Segundo domingo do tempo comum, discernir as muitas vozes e se decidir por Jesus Cristo. A liturgia da palavra deste domingo nos oferece uma profunda reflexão sobre o mistério do chamado de Deus na vida do humano e da resposta desse em relação à vida cristã. Um chamado que é um desafio e que se atualiza ao longo da história da humanidade em sua autenticidade e comprometimento no dinamismo do chamado-resposta na vida da fé que professamos. Ou seja, ao humano é pedido que se coloque numa atitude de atenção, escuta e disponibilidade à voz de Deus. À vista disso, nós temos na primeira leitura o chamado de Samuel, uma cena vocacional do Antigo Testamento que se desenvolve dentro da tenda do Senhor, lugar onde se encontrava a Arca da Aliança, sinal visível da promessa realizada a Moisés da fidelidade da presença de Deus na jornada de seu povo. O chamado sempre acontece dentro de um contexto social, político, econômico e religioso, porque toda missão, resposta ao chamado, deve ser concreta e real. O livro de Samuel refere-se a uma das épocas mais caóticas da história do povo de Deus, da sedução de todo um período pré-monárquico e das instituições tribais que buscavam coligações diante do ataque de inimigos e que se percebiam insuficientes diante da pressão militar exercida pelos filisteus. Samuel é um servidor do santuário da Arca e o relato de sua vocação marca todo um período profético. Um chamado que acontece na noite, enquanto ele dormia, da voz de Deus que atinge maior nitidez, clareza, quando cessam os ruídos externos e internos do ser. É visto que Samuel é chamado por Yahvé, ou Javé, 4 vezes. Contudo, somente quando ele é orientado por Eli, Samuel silencia, abre o coração e identifica a voz do Senhor. Um silêncio que não luta contra a exterioridade, mas que busca dilatar a profundidade, a interioridade. Na noite, no discernir das muitas vozes, uma apenas conduzirá o humano a crescer, se desenvolver junto de Deus e de seu povo, não deixando cair por terra, fenecer a sua palavra. É preciso, então, a certeza de que a voz de Deus, o chamado do mistério, carece corporeidade, para ser visível e profetizar. Na segunda leitura da carta de Paulo aos Coríntios, é visto que somos chamados e chamadas em nossa individualidade, enquanto membros do corpo de Cristo. De fato, a antropologia cristã, ela nos orienta que o corpo é o lugar em que se manifesta historicamente a realidade da vida nova que inunda o ser, que acredita e que adere ao chamado de Cristo. A corporeidade não é algo desprezível e condenável, como pensavam algumas correntes filosóficas bem representadas na cidade de Corinto, mas é algo dotado de suprema dignidade, pois é nele que se manifesta para o mundo a realidade da vida de Deus. É possível, nas entrelinhas do texto, encontrarmos uma moralidade proclamada pelo apóstolo que deve refletir além da sexualidade, do combate às prostituições do culto pagão do período presente na comunidade grega de Corinto. Uma moralidade que diz respeito ao cuidado como um todo. E aqui vale a provocação do escritor José Saramago, quando questionado sobre o sentido de obscenidade, imoralidade em nosso tempo, o autor sempre respondia: imoral, obscena é a fome. Nós podemos, junto a isso, acrescentarmos muitas outras obscenidades expostas em nosso dia a dia, vozes e gritos
que impedem o amor de ser ouvido e experienciado. Violência, preconceito, injustiças. Por certo, há de se cuidar do corpo, há de se cuidar dos corpos, de si e do outro, da natureza e do cosmos, da vida em seu mais amplo sentido de comunhão com o projeto de Deus. É preciso corpo para experienciar a noite e escutar Deus que nos quer encontrar. Portanto, a vocação chamado se realiza em um corpo totalidade, conexão e comprometimento. Um corpo dotado de identidade e que sabe o que busca. E isso se constata no Evangelho deste domingo, na provocação feita na voz de Jesus, quando, seguido pelos discípulos de João, rompe o silêncio e questiona: o que procuras? Uma pergunta que ressoa no coração das vocações de André e de Simão Pedro. A voz de Deus emana do corpo do Cordeiro, do homem de Nazaré, daquele que assume e viverá um messianismo totalmente diferente do proclamado pelo Batista. Buscar saber onde o Mestre mora é parte na travessia do seguimento. É querer aprender de Jesus um novo jeito de ser humano, de ser inteiro, de ser autêntico e comprometido com Yahvé, Senhor, o Pai. E o melhor modo para tamanha aprendizagem é o seguimento, é a proximidade, a intimidade, atitudes de atenção, de escuta, contemplação e ação. Seguir o Mestre é passar pelas noites que a vida irá oportunizar, porque Ele mesmo é a luz que vai orientar os passos que podem ser dados. Ele provoca essa aproximação. Vinde e vede, diz o Evangelho. Ele é quem nos orienta para que possamos escutar a verdadeira voz do Senhor e dar testemunho de um verdadeiro cristianismo. Um cristianismo que instigue o humano a buscar para o que veio e que o desperte a profetizar em nome do Reino. Um caminho de esperança para os tempos obscuros em que todos nós estamos atravessando. Por isso, é vital para o cristianismo que os cristãos voltem a se reunir, buscar Jesus em sua essência, mensagem e missão. É certo que seguir o Mestre significa se deixar transformar por Ele. É Ele quem rompe o silêncio e sana os nossos ouvidos e corações da doença das demasiadas vozes que nos confundem. Para tanto é preciso fundamentalmente sabermos o que buscamos. Quais são as vozes que estamos escutando e deixando que invadam os nossos corações? Buscar é um dos verbos que o humano mais deve conjugar na sua vida. Seguir algo ou alguém é fazer morada naquilo que encontraremos em nossas vidas. Que tenhamos consciência do que buscamos, para compreender o que seguimos, discernir para escolher o verdadeiro, o Cristo. Assim seja. Amém. Um abençoado domingo para todos nós.